Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 2, primeira carta de Pedro, no capítulo de número 2 e versículo de número 11. 1 Pedro 2, 11. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o Rei. Pai, nós glorificamos o Teu nome, porque a Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. E certamente, de alguma forma, o Senhor quer e irá falar conosco através desta mensagem. Que o Senhor use a minha vida com graça, com humildade, com sabedoria, para poder compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, ao coração dos irmãos, e que a partir da Tua palavra ensinada, anunciada, haja edificação, haja conforto, haja arrependimento, haja conversão, haja libertação, haja, Senhor, reconciliação, porque nós sabemos que isso tudo é resultado da Tua palavra operando nas nossas vidas. Assim eu oro agradecido no nome de Jesus, amém e amém. Por favor, sentem-se. Que bom estarmos mais uma vez reunidos como povo de Deus, como foi a mensagem da semana passada, que você que não ouviu pode acompanhar no canal da igreja, na Batista Betel, pelo YouTube. Você tem acesso às pregações, aos cultos, às lições da EBD e tudo mais. O apóstolo Pedro, ele vem trabalhando nessa epístola a uma igreja que estava se espalhando por conta da perseguição romana. E ele vem trabalhando algumas metáforas que ele usa e aplica para falar de realidades que aqueles irmãos estavam vivendo naqueles dias. Situações bem práticas, bem reais. E aqui agora, neste texto ou trecho, porção que nós acabamos de ler, nós encontramos duas palavras que são, na verdade, parte da abertura da leitura a partir do verso 11. Amados, ele carinhosamente se refere aos irmãos como amados, amados em Cristo, né? E ele faz uma solicitação solene, mas ao mesmo tempo muito pessoal, muito íntima, muito próxima. Amados, eu peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são. E partindo daqui, dessa ideia que Pedro vem construindo sobre os crentes em Cristo,
serem peregrinos e forasteiros. E nós precisamos entender rapidamente a diferença entre esses dois termos usados por Pedro. Não apenas na língua portuguesa, mas também no texto grego, conforme de onde nos foi traduzido. Mas antes de nós falarmos a respeito do que significa peregrino e forasteiro, nós precisamos nos lembrar que Pedro, ele já vinha trabalhando essa ideia desde o início da sua epístola, então não é uma novidade, e ele é repetitivo, e eu não estou falando isso num tom de crítica, porque eu acredito que nós aprendemos a partir da repetição, e ele vem construindo essa ideia. Então, quando a gente abre já no primeiro versículo da epístola, lá no capítulo 1, você encontra a apresentação, o cartão de visita de Pedro, e ele escreve assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros. Pelo menos aqui na Nova Almeida Atualizada, ele usa a expressão forasteiros. E aí depois, quando nós entramos no versículo de número 17, do mesmo capítulo 1, ele fala assim: e vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da sua peregrinação. Então, indiretamente nós já havíamos nos deparado com essas duas expressões, forasteiros, peregrinos. O que significa um forasteiro? Um forasteiro também pode ser traduzido como um estrangeiro, alguém que veio de fora, alguém que não é daqui, não é do nosso meio, veio para cá, mas não era daqui. E o que significa peregrino? O peregrino é alguém que não permanece, ele é um transeunte, ele está de passagem, ele está temporariamente. E essas duas ideias unidas, elas nos mostram o que de fato é o crente, a igreja, o povo de Deus, como falei na semana passada e já mencionei na noite de hoje. Primeiro, nós não somos daqui. E o Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal encontrada no capítulo de número 17 do Evangelho de João e verso 14, ele fala assim: eu lhes tenho dado a tua palavra. Ele está orando, falando com o Pai. Eu lhes tenho dado a tua palavra, o mundo os odiou. Por que que isso aconteceu? Porque eles não são do mundo. Ou seja, nós não somos daqui, logo somos forasteiros, estrangeiros. E unido a essa ideia, esse ensinamento, nós temos também o fato de que a nossa permanência aqui, ela é passageira, ela é temporária. Não estaremos e não ficaremos aqui o tempo todo. Eu não lembro exatamente em que capítulo e versículo que Pedro, na sua segunda epístola, depois eu quero, com a graça de Deus, chegar lá, ele fala que ele está prestes a deixar, e é uma palavra que ele usa, este tabernáculo, uma linguagem que para quem está acostumado à leitura bíblica sabe o que é um tabernáculo, uma tenda, um templo, uma cabana, alguma coisa nesse sentido. Então Pedro está se despedindo dos irmãos, assim como Paulo também faz na sua segunda epístola a Timóteo. Ele está se despedindo do seu discípulo, amigo Timóteo. Também quando ele escreve aos Filipenses, num mesmo contexto de prisão, ele também está dizendo: olha, eu já estou prestes a ser derramado como oferta de libação. Ele está querendo dizer que está chegando o dia da sua morte, da sua partida. E eu sei que estar com Cristo é infinitamente melhor, porque para mim morrer é lucro,
Viver é Cristo, morrer é lucro, mas por conta da igreja, pelas necessidades da igreja e pelo que eu ainda posso fazer aqui, eu prefiro ainda estar com vocês mais um tempo. Então essa ideia, ela vem sendo construída no Novo Testamento de que nós não somos daqui e que no tempo certo nós sairemos ou partimos desta vida através da morte, que é dolorosa, mas é um dos meios também que Deus usa para nos levar, e também nós que acreditamos, pregamos e esperamos através da volta do nosso Senhor, que vem nos buscar e nos levar de volta para casa, de onde nós de fato somos. E nós vimos na leitura introdutória que a nossa nação, o nosso país, a nossa cidadania, ela não é e não está aqui, está nos céus. E agora Pedro, então, ele usa, e ele vem usando várias expressões, como disse para vocês, ele chama esse povo, de sacerdócio real, de raça eleita, de povo exclusivo de Deus. Ele chama também de pedras vivas que estão sendo edificadas, casa de Deus. Ele chama eles também de peregrinos e forasteiros, que é o que nós vimos, estamos vendo agora e de onde daremos continuidade. E Pedro, ele dá 2 conselhos aos peregrinos e forasteiros. E se vocês que me ouvem entenderam essa realidade do crente, que primeiro, nós não somos daqui, e que segundo, nós estamos aqui de passagem, então esses conselhos eles também valem para a sua vida, eles também valem para a minha vida. Eu quero rapidamente falar a respeito da diferença entre carta e epístola. Muitas vezes eu escuto essa pergunta: pastor, é carta de Paulo ou epístola de Paulo? Algumas vezes a gente encontra na literatura epístola de Pedro ou carta de Paulo, e agora é epístola ou carta? Na verdade, ambas estão corretas, carta e epístola. Porém, se nós entendermos assim um pouco mais a fundo, a palavra carta ela tem um tom mais pessoal, de um remetente para um destinatário, é de alguém para alguém. Então Paulo ele escreve uma carta muito pessoal, 2 na verdade, a Timóteo. Ele escreve uma carta pessoal a Tito, a Filemon, uma carta onde ele faz um apelo muito pessoal também. Isso é uma carta. Agora, quando nós falamos sobre epístola, as epístolas, elas eram deliberações de um determinado governo para o seu povo. Então vamos imaginar assim, que o imperador ele quisesse aumentar os impostos, e de vez em quando eles faziam isso. Então a epístola era o aumento dos impostos ali numa carta aberta que era lida para a comunidade. Então os representantes do imperador, que são chamados também de arautos, aqueles que comunicam a verdade do rei, do imperador para os seus súditos, eles iam até os vilarejos e cidades e liam, se colocavam numa posição, num lugar mais alto, mais amplo, mais visível, e liam aquilo que o imperador fulano de tal, no exercício da sua função, isso e aquilo, determinou a partir de hoje que isso era uma epístola, ela era uma carta aberta e circular para todos aqueles que faziam parte daquele império, daquele reino. Aí eu pergunto para vocês, os textos que nós temos na Bíblia, de Pedro, de Paulo, de Tiago, de Judas, de João, são cartas ou são epístolas? São cartas no sentido de que inicialmente tiveram um foco mais pessoal. Paulo queria ter escrito aquela carta à igreja em Colossos, então era para os colossenses. Porém, numa perspectiva de que é Deus falando através de Paulo, se torna uma epístola.
E eles mesmos foram percebendo isso, porque ao finalzinho, ali ao terminar a epístola aos Colossenses, ele mesmo orienta: leiam essa carta também aos de Laodiceia, e a que eu escrevia aos de Laodiceia, leiam entre vós. Então já começou a se compreender que havia uma necessidade de circulação daqueles textos, daquelas cartas, portanto epístolas, porque são determinações, deliberações de um rei, e aqui eu não estou mais falando de Nero ou de um imperador qualquer, eu estou falando do nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para ser lida e circular entre todos aqueles que estão debaixo do seu domínio, ou seja, o seu povo, a sua igreja, eu e vocês. Amém? E Pedro então ele dá 2 conselhos aos peregrinos e forasteiros, e nesse sentido de epístola, é para mim e é para vocês também, não podemos ler isso aqui e dizer, não, mas isso era para aqueles irmãos espalhados nas 5 províncias da Turquia. Nada disso, é palavra de Deus para mim. Amém? E o primeiro conselho que Pedro dá aos peregrinos é que eles deveriam ter uma conduta exemplar. Conduta exemplar, versículo 12. Tendo conduta exemplar no meio dos gentios. E Pedro faz questão de colocar no texto, no meio dos gentios. Por quê? Porque nós não vivemos isolados do mundo. Nós estamos inseridos no mundo. Na oração sacerdotal que eu já mencionei, Jesus diz assim: eles estão no mundo, mas não são do mundo. Mas por enquanto estão. E nós, embora não sejamos daqui, e não permaneceremos aqui, por enquanto estamos aqui. E nós não podemos, a exemplo de muitos no passado, que com medo da contaminação mundana, se isolaram em monastérios, imaginando que assim eles se manteriam puros, em santidade, porque os muros daquela instituição os livraria dos prazeres da carne que estavam no mundo. E a história, e eu não vou entrar em detalhes aqui, nos conta a respeito de atrocidades que aconteciam dentro desses lugares. Por quê? Porque o problema está aqui dentro. O problema é o coração humano. O problema são os desejos carnais que brotam no nosso coração. E é sobre isso que Pedro está dizendo, tendo conduta exemplar no meio dos gentios. E ele vai falar que nós devemos nos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Olha que coisa interessante, paixões carnais que fazem guerra contra a alma, vocês podem encontrar isso no versículo de número 11, quando ele está falando que no meio de um mundo promíscuo, um mundo profano, um mundo desenfreado, onde o prazer está em primeiro lugar, um mundo hedonista, no sentido de que o prazer está no centro, um mundo onde se vive de forma muitas vezes, e isso é mencionado nas escrituras a respeito da cultura da época, quase que como animais que não continham as suas paixões, os seus desejos, vivendo quase que por instinto. E Pedro está dizendo: olha, vocês como peregrinos e forasteiros, vocês precisam manter uma conduta exemplar, e essa conduta exemplar, ela começa refreando, controlando e não deixando que as paixões carnais, a exemplo daqueles que são do mundo, nos dominem e tomem conta das nossas vidas.
E Pedro vai usar uma palavra aqui, que é a mesma palavra que é usada, por exemplo, para se referir é uma palavra que era usada pelos soldados para se referir à guerra. Ele diz que essas paixões, elas fazem luta, contenda contra a nossa alma. E é semelhante àquilo que também Jesus nos disse, que o espírito está pronto, é verdade, porém a carne é fraca. E Paulo também diz que a carne, ela luta, ela milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E cumpre a nós dominar e assumir o controle da situação. E aí eu deixo para vocês, por exemplo, capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas, que fala a respeito do fruto do Espírito, e dentre muitos, vamos dizer assim, imaginando uma laranja, né, muitos gomos desse fruto, você tem o domínio próprio, típico, e que deve ser praticado pelo cristão, o domínio próprio. Mas do outro lado você tem as obras da carne. As obras da carne são exatamente aquelas onde a pessoa, ela não assume o controle sobre as suas emoções, paixões, sentimentos, vontades, ela se deixa levar por todo e qualquer desejo que possa surgir. Mas há uma diferença entre nós que não somos do mundo, somos peregrinos e forasteiros, daqueles que pertencem a esse mundo. E Pedro também usa a expressão no meio dos gentios para que glorifiquem a Deus através, aliás, isso aqui é uma paráfrase minha, né? No meio dos gentios para que glorifiquem a Deus através do nosso testemunho. Vamos ver o que o texto diz. Versículo 12, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Esse dia da visitação, ele é discutido dentre muitos comentaristas, a maioria concorda que está se referindo à volta de Jesus, mas, enfim, né, o fato é que os cristãos estavam sendo acusados de muitas coisas que eles não tinham feito. E eu já contei para vocês aqui anteriormente que inclusive o próprio imperador Nero, ele coloca fogo em Roma porque ele queria construir uma nova cidade para satisfazer o seu ego. Ele queria dar o nome dessa cidade de Nerópolis, e para que ele pudesse construir uma cidade como nova capital do Império Romano, Nerópolis, o que ele tinha que fazer com Roma? Ele tinha que de alguma forma destruí-la, e ele a incendeia. E quando ele é descoberto, quando descobrem que isso foi uma de suas artimanhas, ele coloca a culpa em quem? Na igreja, nos cristãos. E os cristãos estavam sendo muitas vezes acusados e perseguidos por coisas que eles não fizeram. E isso não é diferente hoje. Nós ainda somos muitas vezes acusados por coisas que nós não fizemos. E as pessoas, elas têm o costume de generalizar. É os crentes, é o pessoal da igreja, isso é culpa dos evangélicos, né? E é claro que tem aqueles que dão motivo e dão razão. E o que Pedro está dizendo aqui no sentido todo da epístola? Olha, bom, eles vão falar mal de vocês, eles vão falar mal de nós, mas nós não precisamos dar motivos. E quando eles observarem a nossa conduta, essa conduta ela precisa ser exemplar. E essa conduta exemplar, que em primeiro lugar se abstém, se separa, se distancia das paixões carnais, que é nos hábitos pagãos, eles ao nos acusarem de qualquer questão, e observando a nossa vida, eles não vão ter do que falar a nosso respeito, e no final da história eles ainda vão glorificar a Deus através das nossas vidas. Vocês lembram que na semana passada eu falei a respeito do anunciar
as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, vocês lembram disso? E aqui nós podemos já ter não é a única, é uma das maneiras de nós proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz, é dando um bom exemplo na sociedade. O mundo está de olho em nós. Eles estão nos observando. Se você trabalha na empresa, o pessoal sabe que você é cristão, e eu espero que saibam, que vocês não sejam como aquele irmão que serviu as Forças Armadas e depois disse na igreja: graças a Deus, ninguém descobriu que eu era crente lá no exército, porque senão eu teria sofrido muito. E como que ele conseguiu ficar quase 1 ano e ninguém perceber que ele era crente? Isso é impossível. Se você vive como um peregrino, um forasteiro, se você vive como um servo, uma serva de Deus, onde você estiver, as pessoas vão perceber. Não significa que elas vão gostar de vocês, mas elas vão perceber que vocês são diferentes e que vocês servem a Deus. E uma das maneiras de nós proclamarmos as virtudes desse Deus é dando bom exemplo onde nós estamos, porque as pessoas estão nos observando. Eu gosto muito de aplicar aquela passagem de João 3, quando Pedro e João estavam Atos 3, quando Pedro e João estavam entrando no templo para a oração, e tinha um paralítico colocado à porta formosa para pedir esmolas, e ele estava com seus olhos fitos em Pedro e João, esperando deles receber alguma coisa. Eu gosto de pensar que as pessoas estão olhando para nós e que elas esperam de nós, como igreja, receber alguma coisa. E o que nós, como igreja, estamos oferecendo, né? E Pedro disse: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Essa é uma das maneiras de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, darmos o bom exemplo. E aí eu deixo para vocês uma passagem de Romanos, Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 24, que na verdade é uma citação que Paulo está fazendo de Isaías 52. E ele diz assim: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Irmãos, que vergonha, que tristeza, que lástima nós ouvirmos que o nome de Deus ele é blasfemado entre os gentios por nossa causa, por causa da igreja, por causa dos crentes, do povo de Deus. Então, a palavra de Deus vem ao encontro do nosso coração na noite de hoje, dizendo que nós devemos ter uma conduta exemplar no meio dos gentios. E aqui, a partir do nosso exemplo, eles poderão glorificar a esse Deus a quem nós servimos. O segundo exemplo o segundo conselho que Pedro dá, além da conduta exemplar, é de que os peregrinos e forasteiros, eles deveriam se sujeitar às autoridades em vários aspectos e em muitos sentidos. Entraria uma pergunta aqui para a aula de ética cristã: se as leis que forem aprovadas comprometem a minha fé e eu tenho que fazer algo que a Bíblia proíbe, eu devo cumprir ou não? Nesse caso, não. Nesse caso, a palavra do Senhor, e aí nós estamos prontos também para abraçarmos as consequências disso, a palavra do Senhor está acima. Porém, no que é corriqueiro, dia a dia, nós devemos estar sujeitos. E por que nós devemos estar sujeitos? O versículo 13 diz: estejam sujeitos a toda instituição humana. Uma das razões para Pedro ter escrito isso é que os cristãos estavam sendo acusados de insujeição. Eles estavam sendo acusados de insubordinação, que eles não estavam, ou eles não eram submissos ao imperador. E essa história começou com uma saudação que o próprio imperador inventou. As pessoas deviam se cumprimentar assim: César é o Senhor. O Kyrios, essa palavra grega que os cristãos usavam para se referir a Jesus. César é o Senhor. E aí o irmãozinho dizia: negativo, só Jesus Cristo é o Senhor.
mas eles estavam desobedecendo, descumprindo uma lei do império, né? E é nesse sentido que Pedro está escrevendo, que eles deveriam se sujeitar, mas não nesse sentido, de que eles comprometessem as convicções da fé que eles tinham em Jesus. Daniel, no exílio babilônico, foi um jovem e depois um homem, porque ele envelhece na Babilônia, um homem de conduta exemplar. Mas no dia em que foi assinado um decreto de que era proibido se curvar e orar a qualquer divindade que não fosse o rei, essa pessoa deveria ser lançada na cova dos leões. E o que Daniel faz? 3 vezes ao dia, ele abre a janela do seu quarto em direção à cidade de Jerusalém, a sua amada cidade, de onde ele foi arrancado e levado para uma terra estranha. Olha o peregrino aqui de novo, né? Olha o forasteiro aqui de novo. E lá ele ora ao seu Deus. E alguém viu que Daniel orava e entregou ele para as autoridades, e ele foi lançado na cova dos leões, e o resto da história vocês conhecem. Mas ele era um homem íntegro, porém, ele não se curvou àquela deliberação, àquele decreto do rei. E eu preguei uma vez e eu disse assim, olha gente, se fosse assinado um decreto que durante 30 dias não se pudesse orar, isso não faria diferença na vida de muita gente, de muito crente, porque seria algo normal na sua vida ficar tanto tempo sem oração, né? Fecho o parêntese aqui e voltemos à mensagem. E por que nós devemos nos sujeitar? Pedro está dizendo, por causa do Senhor. É por causa do Senhor que nós devemos se sujeitar. Sabe quando a gente pede um favor para um amigo, e esse seu amigo, ele não quer ceder, ele não quer fazer o favor. Amém? Amém? E ele não quer ceder, ele não quer fazer um favor, mas a gente chega e diz assim, Flavinho, eu sei que para ti é difícil fazer isso, Flavinho, eu sei. Faz por mim, faz pela amizade que nós temos, pelo tempo que nós caminhamos. Aí a gente meio a contragosto diz assim, tá bom, eu não queria, mas, né? Lembra quando Jesus disse assim, Pedro, joga a tua rede para esse lado aqui. Pedro não queria jogar. Ele disse, Senhor, eu já pesquei a noite inteira, aqui não, o mar não está para peixe, mas porque é tu quem está falando, eu vou jogar. Né? Então, se sujeitem não porque vocês concordem, não porque vocês achem que é a melhor coisa do mundo, mas façam isso por causa do Senhor, Pedro está dizendo. Esse império, ele é tirano, ele é injusto, mas cumpram o papel de vocês como cidadãos aqui, como peregrinos, forasteiros. Pedro está dizendo isso em outras palavras. Como o nosso Senhor Jesus disse quando foi questionado sobre o imposto a César, deem a César o que é de César, mas também deem a Deus o que é de Deus, né? E o próprio Senhor Jesus, ele nos deixou o seu exemplo de humilhação. Ele foi entregue, como ele mesmo dizia, nas mãos de pecadores. Quem eram aqueles que julgaram Jesus? Que autoridade eles tinham? Se no dia em que eles também quiseram apedrejar a mulher, Jesus disse, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Não ficou ninguém, o texto diz que eles foram largando as suas pedras e foram embora, porque eram pecadores. E aqueles que o prenderam, ele poderia ter dito, quem não tem pecado que me prenda, quem não tem pecado que me crucifique, quem não tem pecado que me açoite, mas não, ele se deixou, como nós ouvimos aqui, nos nossos cultos de Páscoa, Sexta-feira Santa, e naquele feriado especial para a igreja, ele se entregou voluntariamente, se deixou, se permitiu, como ovelha muda foi ao matadouro. E quando Pilatos,
não me lembro se Pilatos ou Herodes, disse: eu tenho autoridade para te soltar. Sim, nenhuma autoridade você teria sobre mim se o meu Pai não tivesse te dado. E se eu quisesse agora, eu chamaria os anjos do Senhor, o exército de anjos, e eles me livrariam, né? Então ele se sujeitou, ele se permitiu ser entregue nas mãos desses homens. E o Pedro também dá uma dica, dizendo assim: olha, vão falar mal de nós? Vão nos acusar? Inevitavelmente. Jesus disse, né, o mundo os odeia, né, porque eles são meus, é por conta disso. Odiou a mim, vai odiar eles também. Ok. Só que a gente não pode usar isso como argumento. Tem gente que usa como argumento. O cara, ele é um péssimo funcionário, ele é um péssimo colega na sala de aula, ele é um péssimo vizinho, e aí quando as pessoas falam mal dele, ele diz assim: Jesus já dizia, né, o mundo nos odiaria. Só um pouquinho, né? Você está pedindo, você está provocando esse ódio das pessoas. E Pedro diz que eles deveriam calar os insensatos a partir do quê? Da prática do bem. E aí eu pergunto para vocês: vocês conhecem uma outra instituição que faça o bem como a igreja? Olha a história da igreja: escolas, orfanatos, hospitais, assistência aos pobres. Nenhuma outra instituição no mundo todo, durante tanto tempo, fez tanto pelos outros como a igreja. E ao mesmo tempo, é o grupo mais perseguido. Mas o que Pedro está dizendo? Vocês devem calar eles através do quê? Da prática do bem. Vão falar mal de nós? Vão. Mas nós vamos poder dizer o seguinte: bom, nós não estamos dando motivo, muito pelo contrário, nós estamos fazendo a coisa certa. E se eles falarem mal de nós, aí é um problema deles, né? E aí ele finaliza dentro dessa ideia de sujeição, trabalhando o aspecto da honra, que dependendo do ambiente vai ser muito mal trabalhado. E eu quero, com muita coerência, me deter um pouquinho para falar sobre o que Pedro estava querendo dizer com tratem todos com a devida honra, né? Honrem as autoridades, honrem os irmãos, honrem a Deus. Então nós deveríamos e devemos dar a cada um a devida honra, respeito, consideração. Nós devemos respeitar as autoridades, e para o cristão isso é fundamental, é bíblico, e essa autoridade, ela começa dentro da nossa casa. E eu sei que tem jovens aqui, adolescentes que ainda estão morando com os pais, né? Ah, mas o meu pai não é crente. Ah, mas a minha mãe não serve ao Senhor. O que a Bíblia diz, né? Honra teu pai e a tua mãe. Obedeça, né? Semeie a semente da obediência e você vai colher lá depois, né? Honre. Respeite o seu professor na sala de aula, ainda que ele duvide da sua fé. Respeite ele, honre ele como professor, honre as autoridades, respeite as autoridades. Nós vivemos uma época onde as pessoas elas perderam o respeito. Ok, direito à opinião é algo que foi conquistado. Você pode ter uma opinião política, você pode questionar, você não é proibido a fazer nada disso. Faça tudo isso com respeito e com honra, porque é assim que o crente faz. É assim que nós fazemos. É assim que a palavra de Deus, ela nos ensina. E aí eu lembrei de duas passagens que eu coloco aqui para nós fecharmos essa ideia sobre a honra, ou melhor, sobre a sujeição. Paulo, ao escrever aos Efésios, ele diz: sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor, Efésios 5, 21. É fácil nós nos sujeitarmos ao irmãozinho, à irmãzinha, aos nossos irmãos, que são gente como nós,
que são pessoas como nós, mas a Bíblia diz que nós deveríamos nos sujeitar a eles. Sujeitai-vos uns aos outros. Não estou nem dizendo se sujeitem ao pastor, porque seria muito tendencioso da minha parte falar isso, mas a palavra de Deus está dizendo: se sujeitem uns aos outros. E por quê? Pedro dá a resposta: por causa do Senhor. E por último, portanto, e esse está acima de todos, por isso ficou para o final: sujeitem-se a Deus. Quando nós nos sujeitamos completamente a Deus, todos os outros aspectos, todas as outras esferas da nossa vida, elas ficam muito bem organizadas. Nós nos sujeitamos às autoridades, nós nos sujeitamos dentro de casa como filhos, nós nos sujeitamos aos irmãos, porque somos membros de um mesmo corpo. Nós nos sujeitando a Deus, nos sujeitamos ao que realmente precisamos nos sujeitar. Sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Não adianta nós tentarmos lutar contra o diabo, tentarmos resistir ao diabo, muitas vezes fazermos até orações poderosas, o repreendendo, se nós não nos sujeitamos a Deus em todas as áreas das nossas vidas. 2 conselhos aos peregrinos e forasteiros: uma conduta exemplar no mundo em que vocês vivem e a sujeição por causa do Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé e orar, louvar a Deus, agradecer a Ele pela sua palavra, e que você agora durante essa semana fique refletindo sobre isso. Você é um forasteiro, você não é desse mundo. E você é um peregrino, porque você não permanecerá nele. As coisas daqui desse mundo, elas não são para nós. Nós até desfrutamos delas, mas nós não as levaremos daqui. O Senhor Jesus nos disse que nós deveríamos acumular o nosso tesouro no céu. É lá que nós devemos acumular o nosso tesouro. Nós não deveríamos acumular os nossos tesouros aqui nesse mundo. Aqui o ladrão rouba, a traça corrói, a ferrugem, ela desgasta, mas nós deveríamos acumular o nosso no céu, porque nós não somos daqui, nós somos de lá. E à tarde, fazendo uma última reflexão nessa passagem, eu me lembrei de um jovem. Eu não sei que idade ele tinha, mas ele era rico, coisa que eu gostaria de ser quando eu era jovem. Queria tanto ser rico, né? Hoje eu já não sei se isso é tão vantajoso assim, mas amém, se vier alguma coisinha aí também a gente não rejeita, né? Mas aquele jovem já nasceu rico, em berço de ouro, como nós costumamos dizer, né? E um dia ele foi fortemente confrontado por seus pecados, e ele não tinha certeza se ele se encontraria com Deus, se ele morresse. Ele ficou ali, sabe aquela expressão que a gente usa, né? Ele ficou matutando: e se eu morrer hoje? E se acontecer alguma coisa comigo, para onde que eu vou? Será que eu sou salvo? Será que eu já tenho a vida eterna? Será que a minha religião ela salva? Será que o meu dinheiro me dá alguma garantia? O meu status na sociedade vai me livrar de algum juízo futuro? Será? Aí ele foi perguntar para um pregador que andava por lá, um tal de Jesus. Como é que a gente fala com um pregador famoso? Bom mestre. E aí já tomou uma cortada, né? Por que tu me chama bom se só tem um que é bom, que é Deus? Né? Corte rápido, Tramontina. Como que eu faço para herdar a vida eterna? Olha, você deve seguir as leis, mas isso eu já faço desde criança. Você conhece as leis, claro, né? Não, amarás a Deus acima de todas as coisas, etc e tal. Mas Jesus sabia que ele era um homem, um jovem muito rico, e disse assim: olha, faz o seguinte, né? Vende tudo o que tu tem,
doa para os pobres e vem e me segue que você vai ter um tesouro no céu. Aquela palavra de Jesus deixou ele muito triste e ele voltou para casa, rico, perdido, rico e sem salvação. Tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada, rico e desesperado. O seu travesseiro com plumas de gansos, sei lá de onde, com tecido de seda, de não sei lá o que, não lhe davam o descanso ao dormir, porque ele era cheio de incertezas, tinha tudo e não tinha nada. E vocês sabem que essa história, ela desmente ele mesmo, porque ele disse assim: eu conheço os mandamentos e cumpro todos. Amar a Deus acima de todas as coisas? Não amava. Por quê? Porque ele amava mais o seu próprio dinheiro. Então, se você que ouviu a mensagem de hoje e agora entendendo exatamente essa questão de que nós não somos daqui, que nós não permaneceremos aqui, um dia partiremos, você está seguro? Você tem a certeza da sua salvação? Você está com Jesus? Ou seu coração é cheio de dúvidas e incertezas como o daquele jovem? Se você quiser fazer isso, sair do seu lugar e vir à frente e dizer para Jesus: Jesus, eu quero ter a certeza da salvação no meu coração, e fazer uma oração com a gente, fica à vontade. Você pode fazer isso enquanto nós cantamos ao Senhor.